que a pesca maravilhosa, a abundância, ela vai começar a acontecer quando nós começarmos a ter a visão panorâmica do céu. Quando nós começarmos a falar: Senhor, o barco é meu, a rede é minha, a motivação está comigo, o Senhor liberou uma palavra para mim, mas o peixe, Senhor, não vai ficar só comigo. O peixe, Senhor, eu quero dividir com todo mundo. O peixe, Senhor, eu quero liberar, eu quero compartilhar com os meus irmãos, eu quero compartilhar com a minha família, eu quero compartilhar com a minha liderança, eu quero compartilhar com os meus pastores, eu quero compartilhar com a minha comunidade. O barco é meu. Mas os peixes, Senhor, os peixes são de todos. Lucas, no capítulo 5. Irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu acabei esquecendo aqui, sentindo essa atmosfera tão gloriosa do Espírito Santo. E eu não queria perder essa atmosfera. Eu, por mim, já continuava pregando, até sem as luzes ficarem acesas. Mas eu sei que Deus não precisa de luz apagada para movimentar e manifestar o poder dele entre nós nessa noite. E eu quero muito que quem trouxe a sua Bíblia, pegue ela nessa noite. Quem tem um aplicativo, abra. E nós sabemos, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E eu quero que vocês a acompanhem comigo, porque eu sei essa palavra. Essa palavra, assim como ela mexeu muito comigo, falou muito forte ao meu coração, hoje ela também vai falar e vai ministrar muito forte no teu coração. Lucas, no capítulo 5. Nós vamos começar a ler do versículo 1 e vamos até o versículo 7. Deus me deu um título para essa palavra. E Deus falou muito forte no meu coração sobre 3 passos para que nós vivamos milagres. 3 passos para vivermos milagres. Irmãos, eu sei que hoje é uma noite de curas e milagres. E eu sei que não foi por acaso que você veio até aqui. Eu sei que Deus conhece a intenção de cada coração que está aqui. E eu quero então, em nome de Jesus e em amor, pedir que você não se distraia nesta noite. Que você não olhe para mim, não olhe para as crianças que provavelmente vão estar caminhando na igreja, mas que, se preciso for, feche os teus olhos e esteja com o teu pensamento ligado aos céus nesta noite. Não porque eu estou ministrando, não porque é eu que estou aqui neste altar, mas porque eu sei como Deus ministrou muito forte no meu coração e o Senhor falou para mim que era uma palavra profética. Então todos aqueles que estiverem ligados e com o coração aberto, em nome de Jesus, eu sei que a vida de vocês vai mudar. Eu sei que Deus vai movimentar algo sobrenatural. E você vai sair daqui de uma maneira que você nunca imaginou. Que a partir de hoje, um novo ciclo irá começar na sua vida, na sua casa. E só vai receber quem crê e quem estiver com o seu coração ligado no céu. A palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 5 do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entretanto, num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se,
ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem os ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. Feche os teus olhos mais uma vez. Peça que o Senhor fale contigo nesta noite. Senhor, eu me coloco, meu Pai, mais uma vez diante da tua presença, Deus. Porque eu sei, Senhor, e como eu já mencionei aqui, a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz. Usa-me, Senhor, conforme o seu querer. Usa-me, Senhor, conforme a sua vontade, para que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor ministrou no meu coração, eu possa passar à tua igreja, Senhor, fielmente, Pai. E que a partir disso, Senhor, almas sejam alcançadas, pessoas sejam curadas, vidas sejam transformadas, Pai, para a honra, para a glória do seu nome, Jesus. Fala conosco, Pai, porque a igreja é sua, Senhor. Fala conosco, Pai, porque o Senhor é o mestre, o Senhor é o dono dessa reunião, Pai. Fala conosco, Senhor, porque nós viemos aqui para ouvi-lo, meu Deus. Fala conosco, Senhor, que nesta hora eu diminua e que o teu Espírito Santo cresça em mim, através de mim, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorifica ao Senhor mais uma vez com palmas, adore a Ele, manifeste a tua alegria de estar na casa do Senhor. Irmãos, Deus ministrou muito forte no meu coração sobre essa palavra, acerca dessa palavra. No versículo que nós lemos, é uma passagem que conta sobre uma pesca maravilhosa. Inclusive o título desta mensagem, na minha versão, que é Almeida Corrigida, ela fala sobre a pesca maravilhosa. E essa passagem nos fala que Pedro, ele estava num dia frustrado. Pedro, ele estava numa manhã em que tudo tinha sido fracassado. A palavra nos conta que ele tinha ficado a noite inteira pescando. E que mesmo ele estando há um período tão longo, dedicando-se à pescaria, dedicando-se à pesca, ele não havia pescado nada. E nós sabemos, irmãos, que para gente que não é pescador profissional, para gente que gosta de pescar, é tão ruim quando a gente vai pescar e fica por horas ali e não pesca nada. Você imagine Pedro, que era alguém que era bom naquilo que ele fazia, que vivia daquilo, que era alguém profissional. Você imagine a frustração desse homem ao estar a noite inteira pescando e mesmo assim não havia apanhado nada, não havia pescado nada. Mas a palavra de Deus nos conta que pela manhã, quando eles estavam ali lavando as suas redes, vem alguém ao encontro deles. A palavra nos diz que Jesus, já cercado por uma multidão, logo pela manhã, ele vai ao encontro de Pedro. E quando ele chega ao encontro de Pedro, irmãos, a palavra não conta, mas eu imagino que Pedro e todos os pescadores que ali estavam, eles param tudo que eles estão fazendo. Porque logo pela manhã, não era normal você ver uma multidão acompanhar alguém assim. E a palavra nos conta que esse foi o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Pedro não conhecia Jesus. Então provavelmente quando ele vê aquele homem chegando com uma multidão que o acompanhava, provavelmente todos eles ficaram observando ou até pararam de lavar as suas redes para ver o que estava acontecendo, o que estava ocasionando aquele movimento logo pela manhã. E a palavra de Deus nos fala que o Senhor, ele se aproxima de Pedro. E ele começa uma conversa com Pedro e ele fala para Pedro que ele quer muito
emprestado o barco dele. E o Senhor se dirige a ele e pede o barco de Pedro emprestado. E Pedro prontamente ele empresta esse barco para Jesus. E a palavra do Senhor nos fala que ele então, ele se afasta um pouco da multidão e a partir dali ele começa a pregar. Ele começa a ensinar aquela multidão de cima daquele barco. E quando ele desce dali, ele devolve o barco a Pedro. E ele começa então a falar com Pedro. Irmãos, nós sabemos que esse milagre foi um milagre muito grandioso, um milagre de muita abundância, um milagre que trouxe muita honra. E quando Deus começou a ministrar na minha vida essa palavra, Deus começou a trazer à minha memória quantas palavras nós temos ouvido nesse ministério, quantas palavras nós temos recebido sobre a nossa vida, de abundância, de todas as áreas. Não estou falando só na área financeira, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Jesus, Ele veio ao mundo para nos dar vida, e vida em abundância. Então nós não podemos negar que tudo aquilo que Deus faz, Ele não faz em pequenas quantidades, Ele traz em abundância. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração, que o Senhor, Ele queria nos ensinar 3 passos, para que nós pudéssemos viver esses milagres no nosso dia a dia. Porque, irmãos, é muito lindo quando nós lemos e quando nós nos emocionamos com as histórias narradas nesses evangelhos, de coisas que Jesus fazia, de coisas que os discípulos faziam, mas a palavra do Senhor nos diz que coisas ainda maiores nós também faremos no nome dEle. Só que muitas vezes nós ficamos tão apáticos, muitas vezes nós não damos tanta credibilidade assim ao que o Senhor nos fala, nós esquecemos de quem nós somos em Deus. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração. E o primeiro passo que o Senhor falou comigo, e eu quero que você guarde isso no teu coração, acerca deste milagre maravilhoso que aconteceu logo pela manhã, acerca desta pesca maravilhosa, desta manifestação miraculosa que Jesus fez, é que o primeiro passo, irmãos, para que nós possamos viver os milagres, é que milagre não se realiza somente para quem precisa. Milagre se realiza para quem espera. Irmãos, quando nós começamos a ler essa passagem, nós começamos a perceber que o que fez com que Jesus chegasse até Pedro não foi somente a necessidade, não foi somente ele ter visto que os pescadores não haviam pescado nada. Existia algo muito mais profundo que isso. E eu quero que nesta hora você venha entender que o Senhor, Ele não se move somente baseado nas nossas necessidades. Ele não se move somente baseado naquilo que nós precisamos, mas Ele se move além daquilo que nós precisamos. A sua palavra nos diz em Efésios que o Senhor vai além de tudo aquilo que nós pedimos ou de tudo aquilo que nós pensamos. Então nós não podemos ter o nosso pensamento limitado apenas naquilo que o Senhor vai atender as nossas necessidades, ou o Senhor vai ir até o ponto daquilo que nós precisamos e vai parar. Nós precisamos desmistificar de uma vez por todas essa mente pequena de que o Senhor vai atender somente algumas necessidades da nossa vida, e não buscarmos viver o sobrenatural de Deus, e não almejarmos viver algo mais profundo, algo maior, algo em abundância na nossa vida. O Senhor ministrava muito forte no meu coração e falava assim: filha, fala para a minha igreja que eu vou além. Fala para a minha igreja que eu não me limito apenas às necessidades deles, eu não me limito apenas àquilo que eles precisam, eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero manifestar a minha glória. Irmãos, essa palavra queimava no meu coração, e durante ontem eu fiquei o dia inteiro meditando. Eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu sei que muitas vezes eu quero colocar o Senhor dentro de uma caixinha, eu quero dizer ao Senhor até onde o Senhor tem que ir. E muitas vezes, irmãos, até usando a própria palavra, nós acabamos limitando ao Senhor. Eu ouvi muitas vezes algumas pessoas dizer
um versículo que eu creio que muitos já ouviram, que está lá em Filipenses, que fala assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E nós líamos esse versículo e muitas vezes nos atentávamos apenas à palavra necessidades. Nós colocávamos a necessidade como a palavra-chave desse versículo. E muitas vezes, irmãos, eu ouvi as pessoas falando: não, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. E o Senhor ministrou no meu coração ontem: não, filha, leia esse versículo novamente. Leia esse versículo e medite, interprete a minha palavra, como o pastor fala. Existem pepitas, existem palavras-chave que fazem toda a diferença para que chaves na nossa mente também sejam viradas. E o Senhor falou para mim: filha, eu vou suprir as vossas necessidades. Não são baseados nas suas necessidades, não são baseados naquilo que você precisa. Eu vou suprir as suas necessidades baseado ou segundo as minhas riquezas em glória. Não é de acordo com aquilo que eu preciso apenas, é segundo as suas riquezas em glória. Irmãos, todos nós sabemos que Deus, Ele é rico. Ele é rico em glória, Ele é rico em poder, Ele é rico em soberania. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quantas vezes nós nos limitamos e limitamos o Senhor achando ou pedindo apenas coisas necessárias, sendo que a palavra de Deus nos diz que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Mas como que Ele vai suprir? Segundo as suas riquezas e em glória. Então não tem como ter um pensamento pequeno, sabendo quem é o nosso Deus, sabendo quais são as riquezas dEle. Quantas vezes, irmãos, nós ouvíamos isso e trazíamos essa palavra como uma verdade para a nossa vida. Ah, mas se o Senhor suprir somente o feijão com arroz, se o Senhor suprir somente a minha conta de luz, se o Senhor suprir somente uma demanda diária, irmãos, em nome de Jesus, renovem a mente nesta noite. Eu não estou dizendo para vocês virarem um ambicioso, um ganancioso, mas eu quero que vocês entendam que o Senhor quer falar conosco. Existe algo muito maior para nossas vidas, existe algo muito mais profundo para aqueles que são filhos de Deus. O pastor tem falado muito sobre isso nas nossas vidas. O pastor tem liberado palavras muito profundas, guiados pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós recebemos aqui na hora, mas no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo quão grandioso é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz acerca do Senhor que nem o céu dos céus consegue detê-lo. A palavra nos diz acerca do Senhor que a terra é como um estrado para os seus pés. O nosso Deus é muito grande. O nosso Deus, Ele é muito poderoso. E em nome de Jesus, eu não quero nunca mais que você limite a ação de Deus. Em nome de Jesus, eu não quero nunca mais que nós venhamos a pensar pequeno diante de um Deus que pode todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que não existe nada impossível para o Senhor. Talvez você entrou aqui com o teu coração buscando apenas uma necessidade. E eu quero ser, em nome de Jesus, ousada no Senhor e liberar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra profética, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou e penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem para fazer para você, para a sua casa, para a sua família, no teu ministério, na tua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Eu quero ser boca de Deus, para que você nunca mais pense que você é alguém pequeno diante do Senhor. Pense que, irmãos, eu nunca vi Deus usar uma pessoa e falar assim: eu tenho uma obra pequena na tua vida. Eu nunca vi. Deus sempre, quando levanta alguém, Ele fala: eu tenho uma obra grande para realizar na tua vida. Eu tenho uma obra poderosa para realizar na tua vida. É sobre este Deus que hoje eu falo para vocês. É deste Deus que hoje eu quero acender a chama no teu coração. É sobre este Deus que move os céus e que move a terra em nosso favor.
É sobre este Deus que olha para nós numa noite frustrada, numa manhã frustrada. Vou trazer para a nossa palavra. Numa manhã frustrada, que nem Pedro estava. E Ele libera uma palavra sobre a nossa vida. E Ele fala assim: não é somente por causa de uma necessidade, é porque eu vi algo a mais em você. E o segundo pensamento que Deus ministrou no meu coração acerca disso é algo que é uma passagem que eu quero muito compartilhar com os irmãos, que está lá no livro de João. E eu quero que vocês entendam, eu quero usar esse versículo como um exemplo, que o Senhor, Ele não se manifesta somente por uma necessidade. No livro de João, no capítulo 9, a palavra de Deus nos relata que Jesus ia passando. E quando Ele está passando juntamente com seus discípulos, Ele vê um homem cego de nascença. E quando Ele olha para esse homem cego de nascença, Ele para, e os seus discípulos automaticamente perguntam: mestre, quem pecou? Quem pecou para que este homem nascesse assim? E Ele fala assim, os discípulos falam assim: foi o pai dele? Foi a mãe dele? Quem pecou? Foi ele que pecou? E o Senhor, Ele se aproxima daquele homem. Mas quando Ele se aproxima daquele homem, Ele não olha só para aquele homem. Ele não se aproxima daquele homem somente porque Ele precisava. Ele se aproxima daquele homem e Ele começa então a gerar um milagre. Como que o Espírito Santo, como que Deus se move gerando milagre nas nossas vidas? Ele se aproxima daquele homem e Ele fala assim para ele: nem ele nem os pais, mas isto aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. A maneira que Deus se aproxima daquele homem não é apenas baseado na necessidade. Deus vai muito além. Quando Ele se aproxima daquele homem, Ele fala aos seus discípulos: não foi por causa do pecado da mãe dele que ele está assim, não foi por causa da necessidade que ele está enfrentando ou do que ele precisa deste milagre. Eu me aproximei dele porque através dele vai acontecer um grande milagre aqui e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu me aproximei dele, não foi por necessidade, foi porque ele vai ser um instrumento para que a minha glória seja manifestada na terra. Então, irmãos, não pense pequeno. Deus jamais se aproxima de você e de mim pensando somente nas nossas necessidades. E a palavra de Deus nos diz que quando Ele se aproxima daquele homem, Ele fala para os seus discípulos: isto aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. Então Ele cospe no chão, faz um lodo com a saliva, coloca sobre os olhos daquele homem e declara uma palavra sobre a vida dele: vai e lava-te, lava-te. E ele vai no tanque de Siloé, que significa o enviado. Chega lá, lava os olhos dele e automaticamente, instantaneamente, o milagre acontece. E a palavra de Deus nos diz que quando este milagre acontece, todos ali que estavam e conheciam aquele cego, chamam ele para que ele fosse interrogado nas sinagogas. Porque naquela época, todos que declarassem que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho do Deus vivo, eles eram expulsos das sinagogas. E então, quando aquele homem é curado e todos ficam maravilhados com esse milagre estrondoso que Jesus faz, eles chamam este homem para que ele fosse então à sinagoga para ser interrogado. E a palavra de Deus nos relata que quando ele chega lá e aqueles mestres começam a interrogá-lo, eles perguntam: quem foi que fez esse milagre? Quem foi que te curou? E sabe o que este cego faz? Este cego que agora não é mais cego, este homem que agora enxerga, que viu o pai, que viu a mãe, que viu as pessoas, que viu o sol, sabe o que ele faz? Ele não tira a glória de Deus, mas ele fala: olha, eu não sei quem ele é porque eu não o vi, mas o nome dele é Jesus Cristo. Foi ele que me curou, foi ele que colocou lodo sobre os meus olhos. A honra, a glória vai ser para ele, porque foi Jesus Cristo quem me curou. Irmãos, aqueles homens fariseus, religiosos, não acreditam no relato daquele homem. Então eles chamam
os seus pais. Quando ele chama os seus pais e pergunta para eles: é verdade que o seu filho era cego de nascença? É verdade. Quem o curou? Mas os seus pais, com muito medo, porque sabiam que havia um decreto, que se eles declarassem que Jesus era quem tinha feito aquele milagre, eles seriam expulsos. Então eles pegam e falam: ele já tem idade, pergunte a ele. E mais uma vez, eles chamam aquele homem. E algo que eu gosto muito dessa história, e quando eu li essa história, eu falei: meu Deus, agora eu estou entendendo por que o Senhor curou este cego, por que o Senhor fez isso na vida deste cego. Porque quando eles chamam ele novamente, ele não se atemoriza, ele não fica com medo, mesmo sabendo das consequências que viriam. E quando eles chamam ele, ele fala: de novo, vocês estão me perguntando quem foi que me curou? Eu já falei quem foi que me curou, foi Jesus, foi ele que me curou. Daí eles não acreditam, eles falam: eu já falei que foi ele, se vocês quiserem, vão ser discípulos dele. Só uma pessoa que vive uma experiência profunda em Deus, só uma pessoa que tem um caráter moldado no Senhor, consegue em meio às adversidades dar honra e dar glória ao Senhor. Só pessoas que vivem experiências profundas conseguem entender a profundidade que é quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós passamos a viver milagres com o Senhor. Então, mesmo ele sabendo do que poderia acontecer com ele, ele declara: foi Jesus. E então aquele povo muito bravo, eles pegam e expulsam ele da sinagoga, fecham a porta. E quando eles fecharam a porta, o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós estamos diante de alguns milagres, de algumas experiências que nós vivemos com o Senhor, muitas portas se fecham para nós. Muitas possibilidades acabam se encerrando na nossa vida. Mas eu quero trazer esperança para o teu coração, e eu quero te fazer lembrar quem foi a pessoa que se aproximou de você, que não olhou apenas para a tua necessidade ou para o milagre que você precisava, mas que foi além, que te olhou como ninguém nunca te viu na vida. Quando eles fecham aquela porta, a palavra de Deus nos conta que no outro lado tinha um homem esperando ele. E eu já sei, eu já consigo imaginar quem era este homem. Era Jesus. Jesus estava o esperando do outro lado da rua. E quando ele se aproxima de Jesus, ele não conhecia quem era ele, ele não sabia que tinha sido ele a pessoa que havia o curado. Então Jesus pergunta para ele: homem, você crê que aquele homem que te curou é o Filho do Deus vivo? E ele fala então assim: como crerei se eu não sei quem ele é? Então Jesus fala para ele: sou eu quem falo contigo. E ele imediatamente: creio, mas tão rápido não. Ele ficou tantos anos esperando o milagre e ninguém podia resgatá-lo, ninguém podia olhá-lo de uma maneira diferente. Então não foi muito rápido. Foi assim que ele viu e viveu um milagre, uma experiência com Deus, que ele percebeu que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele debutou toda a honra, toda a glória ao Senhor, toda a fé que ele tinha, ele declarou ao Senhor, e ele começou a caminhar com Jesus Cristo a partir desse milagre. Então fica muito claro, irmãos, que Deus, ele não se move baseado apenas nas nossas necessidades. Deus se move quando nós começamos a perceber que através daquilo que ele fez na nossa vida, o nome do Senhor começa a ser glorificado. Pessoas começam a ser alcançadas. O Senhor muito forte ministrou no meu coração que nós precisamos, irmãos, parar de fazermos orações apelativas, orações que querem barganhar com Deus, jejuns que querem colocar o Senhor na parede. Nós precisamos entender que o Senhor, ele não olha apenas para a nossa necessidade, que o Senhor, ele quer, através do milagre que ele gera em nós, glorificar o nome dele. O Senhor não se manifesta apenas buscando uma necessidade nossa. O Senhor, ele vai além. E o segundo passo que o Senhor ministrou no meu coração,
acerca deste milagre. E o Senhor falou muito forte comigo sobre uma visão panorâmica. E o segundo passo para que nós possamos viver milagres é que nós venhamos ter uma visão panorâmica, a visão panorâmica do céu. E o que é uma visão panorâmica? Uma visão panorâmica é uma visão que nós enxergamos o todo. É que nós olhamos para algo e nós conseguimos ver o todo. Nós sabemos que hoje a tecnologia tem avançado e existem equipamentos que você consegue capturar uma foto, como aqui do templo, em que ela consegue abranger todo este ambiente. Então esta foto que é capturada numa visão de 360 graus, ela é uma foto panorâmica. E o Senhor ministrava no meu coração acerca da visão panorâmica do céu. Então a visão panorâmica natural é uma visão que nós conseguimos ver o todo. Mas quando nós estamos em Jesus, nós temos a visão panorâmica do céu, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele mora em nós. E nós temos a mente de Cristo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo mora dentro de nós, nós também temos a visão panorâmica do céu. E o que é a visão panorâmica do céu? A palavra nos relata ali acerca da pesca maravilhosa, que quando Jesus chegou naquele cenário, ele avistou quantos barcos? 2 barcos. Mas ele entrou só no barco de Pedro. Mas a palavra nos deixou muito clara, Jesus viu 2 barcos. Mas ele usou somente o barco de Pedro, mas ele viu 2 barcos. E o Senhor ministrou forte no meu coração e ele falava: esta é a visão do reino, esta é a visão do céu, esta é a visão que a igreja precisa ter. Quando nós entendemos essa visão panorâmica do céu, nós começamos a agir como Pedro. Por que o Senhor escolheu o barco de Pedro? E isso fica muito claro no meu coração e na palavra de Deus, que quando Pedro recebe a palavra e volta ao mar pescar, a palavra de Deus nos diz que é do barco dele que vem os peixes, é da rede dele que vem os peixes, é através da motivação dele de ouvir a palavra do Senhor e obedecer e liderar a nova pescaria. É a partir de Pedro que começa essa grande pescaria, este grande milagre. Mas a palavra nos diz no versículo 7, que é o último versículo que nós lemos, que quando o barco estava cheio, que quando o milagre aconteceu, Pedro não reteu. Pedro teve a mesma visão panorâmica de Jesus. Qual foi a visão? Dos 2 barcos. Então, qual é a visão panorâmica do céu? É nós não olharmos somente para nós, é nós não termos uma visão egocentrista, mas nós termos a visão do céu. O barco foi de Pedro, a motivação foi de Pedro, a rede foi de Pedro, mas quando o milagre acontece, Pedro não retém somente para ele, Pedro chama os companheiros, Pedro chama todos para que pudessem desfrutar desse milagre. Essa é uma visão, irmãos, que nós precisamos pedir que o Senhor traga no nosso coração. É uma palavra hoje que vai nos trazer muita reflexão, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos viver milagres, muitas vezes, irmãos, nós queremos viver o sobrenatural, muitas vezes, irmãos, Deus começa a se manifestar na nossa vida, mas quando começa a acontecer, quando o barco começa a encher, nós começamos a reter. Não, é só para mim, não, foi Deus falou comigo, não, eu vou guardar para mim, é para mim, é para mim. E é onde muitos ministérios estão acabando, é onde muitas pessoas estão se perdendo, é onde muitas pessoas estão tendo uma visão egocentrista e estão achando que o evangelho é somente para ser visível e não é para que nós venhamos a ser pessoas que são usadas para abençoar outras vidas. Quando o Senhor ministrou muito forte essa palavra no meu coração, Deus falou comigo: fala para a minha igreja que a pesca maravilhosa, a abundância, ela vai começar a acontecer
quando nós começarmos a ter a visão panorâmica do céu, quando nós começarmos a falar: Senhor, o barco é meu, a rede é minha, a motivação está comigo, o Senhor liberou uma palavra para mim, mas o peixe, Senhor, não vai ficar só comigo. O peixe, Senhor, eu quero dividir com todo mundo. O peixe, Senhor, eu quero liberar, eu quero compartilhar com os meus irmãos, eu quero compartilhar com a minha família, eu quero compartilhar com a minha liderança, eu quero compartilhar com os meus pastores, eu quero compartilhar com a minha comunidade. O barco é meu, mas os peixes, Senhor, os peixes são de todos. Os peixes são para que todos sejam saciados, para que todos venham viver uma abundância nas suas vidas. Irmãos, a matemática do céu não é como a matemática terrena, a matemática natural. A palavra de Deus nos diz que é muito melhor dar do que recebermos. Quantos de nós estamos recebendo coisas tão grandes da parte do Senhor e estamos retendo? Mas eu creio, irmãos, que Deus me trouxe aqui nesta noite com essa palavra profética, porque existem muitas palavras liberadas sobre a nossa igreja, mas nós precisamos mudar a nossa mente, mas nós precisamos estar alinhados à vontade do céu. E eu me coloco em primeiro lugar, porque essa palavra é para mim primeiro. E a partir de hoje, irmãos, nunca mais retenham nada daquilo que o Senhor tem liberado sobre a vida de vocês. Recebam essa palavra e falem: Senhor, o barco é meu, mas os peixes são de todos. Senhor, sou eu que vou na igreja, mas os peixes eu vou levar para minha casa, eu vou levar para o meu pai, eu vou levar para minha mãe, eu vou levar para os meus irmãos. Senhor, sou eu que estou buscando, mas eu não quero só para mim. Senhor, eu quero que o Senhor coloque almas naquela igreja, eu quero que o Senhor levante pessoas para que venham me ajudar, e eu quero ver aquela igreja cheia, eu quero ver a minha família aqui. Irmãos, a dinâmica do milagre, a dinâmica é muito simples. Só que ou nós limitamos o Senhor achando que Ele só vai suprir necessidades e não buscamos algo maior em Deus, e nos acomodamos, nos acovardamos quando recebemos uma palavra da parte do Senhor, ou nós até obedecemos, mas aí quando começamos a viver o milagre, nós começamos a reter, e nós começamos a querer somente para nós. Mas eu creio em nome de Jesus que nunca mais nós vamos reter nada, nunca mais nós vamos receber algo do Senhor e segurar somente para nós. Que a partir de hoje, irmãos, em nome de Jesus, com muito amor e com muito temor no meu coração, eu libero essa palavra, para que nós não venhamos ter uma visão egocentrista. Ah, mas não falou comigo, não faço mais. Ah, mas não fez do jeito que eu queria, não vou ajudar. Irmãos, Deus tem me levado por bondade e misericórdia a muitos lugares, a muitas cidades. Desde que começou a pandemia, muitos irmãos acompanham a nossa vida. E muitas vezes, irmãos, eu chegava nas igrejas e aquilo doía no meu coração, porque eu via que muitos eventos não eram para abençoar o povo, não eram para trazer almas para o povo, eram para que as pessoas fossem visíveis, para que as pessoas fossem vangloriadas, para que vissem como eu sou usada, para que vissem como eu tenho um dom, como eu tenho um talento, como eu manifesto esse dom que eu tenho. Mas em nome de Jesus eu creio que Deus já está nos levando a um outro nível espiritual. Um outro nível espiritual em que nós nunca olharemos para nós. Quando nós vamos começar a tirar o foco do nosso umbigo e nós vamos começar a orar pela visão panorâmica e nunca mais fazermos oração individualista. Oração que só fala de nós mesmos. Oração que só pede para nós. Mas nós vamos lembrar, nós vamos vir na igreja e nós vamos declarar: Senhor, eu vim aqui, o barco é meu, eu que estou buscando, mas Senhor, eu trouxe o nome da minha família aqui. Senhor, eu trouxe o nome dos meus pastores aqui, eu estou buscando por eles, porque quando a multiplicação começar, eu não vou esquecer deles não. Quando a multiplicação e o milagre acontecer, eu vou lembrar de todos eles, e eu vou compartilhar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Existe uma palavra, e todos que estão aqui caminhando com o pastor Isaur sabem, que existe uma palavra sobre nós, de uma grande abundância. E eu não falo, irmãos, somente na área financeira. Eu falo, irmãos, abundância em todas as áreas.
E principalmente na área espiritual, abundância na área de crescimento, de maturidade, abundância na hora de nós estarmos ali preparando as coisas de Deus, fazendo em excelência e almas sendo impactadas. Mas nós precisamos, irmãos, muitas vezes ouvir palavras assim, que não amaciam o nosso ego, mas palavras que nos fazem entender o que o Senhor espera de nós, como que nós seremos alvo de milagre, como que nós seremos instrumento de milagre, assim como foi Pedro, quando nós pensamos da mesma maneira que Jesus, quando nós alinhamos a nossa visão, a mesma perspectiva que Jesus tem, quando nós falamos: Senhor, o Senhor está usando a minha vida, Pai, o Senhor está fazendo na minha vida, Pai, para que através da minha vida, Senhor, eu possa alcançar outras pessoas. Quando Jesus olhou para Pedro, Jesus não olhou somente para ele, Jesus olhou para Pedro, para fazendo um milagre na vida de Pedro, Pedro poder ser um instrumento para abençoar outras vidas. Por que o Senhor escolheu Pedro? Porque ele teve a mesma visão que o Senhor, a mesma visão que Jesus, que nesta noite o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais e nós começamos a ter a mesma visão que Jesus tem, a visão panorâmica, a visão que vai além. Irmãos, quando Jesus olha para nós, na visão panorâmica do céu, Ele não olha só para você, Ele não olha só para mim. Quando Ele olha para nós, Ele olha para as nossas intenções, Ele olha para o nosso coração, Ele olha para a causa que nós viemos buscar, Ele olha por que nós estamos aqui, Ele olha para a nossa família, Ele olha para a nossa comunidade, Ele olha para os nossos pastores, Ele olha para a nossa liderança. E entendam que não é só sobre nós, mas é também através de nós. Então quando o Senhor olha para você, meu irmão, não é só você que o Senhor está vendo, mas o Senhor está vendo a tua casa, está vendo a tua família, está vendo a intenção do teu coração, está vendo a motivação de você estar aqui, está vendo o que Ele pode fazer em você, para que através de você outras pessoas possam ser alcançadas. Esta é a visão panorâmica do céu, é a visão panorâmica do todo, que vai além de qualquer imagem, que vai além de qualquer reflexo que uma imagem pode captar. A visão de Jesus sempre, irmãos, quando Ele olha para nós, vai além do natural. E o Senhor ministrou forte no meu coração esta palavra e falava: fala para a minha igreja, que nós vamos começar a viver milagres. Verdadeiramente, nós vamos contar os nossos testemunhos, e não só os testemunhos do pastor Isaor, dos nossos líderes, da nossa comunidade. Nós vamos contar os nossos testemunhos, porque nós vamos começar a olhar na visão panorâmica do reino de Deus. Nós vamos olhar para nós e dizer: Senhor, para que o Senhor quer usar a minha vida? Em qual área eu posso ser útil no reino? Essa é a visão panorâmica do céu. Quando nós olhamos para nós como um instrumento, para que almas possam ser alcançadas, para que pessoas possam viver milagres. Quer ser um instrumento na mão de Deus, irmãos? Comece a partir de hoje a falar para o Espírito Santo: abre os meus olhos espirituais. Senhor, eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero olhar para as pessoas, Senhor, e não ver apenas elas, mas eu quero olhar para elas e ver o amor que o Senhor tem e aquilo que o Senhor quer fazer através da vida delas. Sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Quantas pessoas olhavam para os seus filhos de uma maneira diferente. Quantas pessoas olhavam para os seus filhos com a visão panorâmica de Deus. Às vezes, não importava em que situação ele estava, no que ele estava envolvido, mas olhavam para ele, tinham a mesma visão que Jesus teve com aquele cego. Olhavam para aquele menino e alguns diziam assim: está perdido nas drogas. E você falava: não, eu vejo um pregador ali. O Senhor está despertando alguns pais que perderam essa visão panorâmica nos seus filhos e muitas vezes têm decretado até palavras de maldição para a vida deles. Deus quer que nós, a partir de hoje, olhamos
para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus tem, para que assim nós possamos ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. E ao invés de apontarmos o dedo, e ao invés de julgarmos aquela pessoa, nós venhamos a estender a mão e liberar uma palavra profética, uma palavra de milagre sobre a vida dela. E possamos viver então, verdadeiramente, os milagres que Jesus narra nessa história, nessa e em muitas outras que é contada. Irmãos, em nome de Jesus, com muito temor, eu quero que vocês lembrem dessa palavra e vocês meditem quando vocês chegarem em casa. Façam um ato profético, coloquem as mãos nos olhos, nos seus olhos, e façam uma oração sincera ao Senhor. Eu sei, irmãos, que existem momentos no nosso secreto que ninguém precisa saber, mas que Deus, Ele vai manifestar a glória dEle através das nossas vidas. Eu sinto que Deus está trazendo um temor muito grande, e o Senhor ministrava isso muito forte ao meu coração, para pais, para esposas, para esposos, para famílias, porque o maior projeto que Deus tem é a nossa família. E muitas vezes, irmãos, nós mesmos não temos a visão de Deus para o nosso marido, a visão panorâmica do céu para a nossa esposa, a visão panorâmica de Deus para com os nossos filhos. E hoje, em nome de Jesus, que quando você olhar para o seu filho, você vá além de tudo aquilo que o natural tem te mostrado. Que você vá além e que você olhe para ele e fale, independente da situação que ele está, eu vejo aqui um pregador da palavra, eu vejo aqui um missionário, eu vejo aqui uma mulher de Deus, eu vejo aqui uma advogada, eu vejo aqui uma médica, eu vejo aqui alguém que Deus vai usar para mudar essa geração, eu vejo aqui alguém que Deus vai levantar para fazer com que pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus, que hoje nós possamos entender e receber no nosso espírito essa palavra, para que verdadeiramente, irmãos, são passos simples, mas o Senhor gerou muito temor no meu coração e falou, filha, eu trabalho de maneira simples, eu manifesto a minha glória de maneira simples, mas nós muitas vezes queremos que Deus faça da nossa maneira, que Deus faça do nosso jeito. Queremos limitar a ação do Senhor. Mas hoje, o Senhor abre os nossos olhos espirituais e fala, filho, eu não vou atender somente a tua necessidade, mas eu vou ir além. Milagre não é só para quem precisa, milagre é para quem espera, é para quem almeja, é para quem deseja, é para quem acredita. Primeiro passo, jamais duvide da palavra do Senhor. Não olhe só para a sua necessidade, olhe para quem o Senhor é. Segundo passo, aleluia. Segundo passo, milagre se realiza gerando, terceiro passo, milagre se realiza gerando expectativa na palavra de Deus liberada. Irmãos, quando Jesus ele chega a Pedro e ele fala assim, voltai ao mar e lançai as redes. Pedro diz assim para ele, mestre, havendo pescado a noite toda, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei novamente as redes para pescar. E o Senhor ministrou no meu coração, nós vivemos milagre quando nós geramos expectativa na palavra que Jesus libera. Irmãos, nós não podemos esquecer que esse contexto acontece no momento em que Pedro não tinha noção de quem que Jesus era. Esse milagre acontece no primeiro encontro em que Pedro teve com Jesus. Então ele não tem noção, e nós podemos perceber que antes do milagre acontecer, e nesse exato momento em que o Senhor manda ele voltar ao mar e fazer aquilo que ele já tinha feito a noite inteira e não teve êxito nenhum, a palavra nos diz que
ele não tinha nenhum contato com Jesus, ele não conhecia Jesus. Mas eu creio, irmãos, que quando ele olha Jesus chegando pela manhã, com aquela multidão, e quando ele começa a ver Jesus pregando em cima do barco dele, ele começa a gerar uma expectativa no coração dele, porque quando nós começamos a ler o Evangelho, e é algo que fica muito claro, que os fariseus, eles tinham tanta raiva de Jesus, eles perseguiam tanto Jesus, porque todos que ouviam Jesus o seguiam, porque falavam que ele era diferente, que quando ele falava tinha autoridade nas palavras que ele transmitia. Então eu imagino Pedro olhando Jesus pregando de cima do barco dele, e aquilo acendendo algo no coração dele, e mesmo ele não conhecendo Jesus quem era verdadeiramente, não sabendo ainda quem ele era, quando o Senhor faz esta proposta, quando o Senhor libera essa palavra para ele, para que ele voltasse e lançasse novamente a rede, eu creio, porque irmãos, uma coisa é ouvir uma pessoa falando, e outra coisa é ouvir o próprio Jesus falando, o verbo vivo, encarnado. Irmãos, a palavra nos diz que os fariseus, eles tinham raiva, porque as pessoas, quando começavam a ouvir Jesus, as pessoas seguiam, às vezes 8, 10 quilômetros a pé, sem se importar se ia ter comida, se ia ter com como voltar. Eles queriam estar perto de Jesus, e eles credibilizavam tanto que Jesus falava, que a palavra nos relata que era pela manhã, e mesmo na manhã, já existia uma multidão que o seguia. Então, quando ele cria essa expectativa, mesmo não conhecendo Jesus, ele percebe que Jesus é uma autoridade, e ele fala assim: mestre, eu pesquei já a noite inteira, eu já trabalhei a noite inteira, mas eu não tive nenhum êxito, mas sobre a tua palavra. Ele percebeu que existia algo diferente em Jesus, só que ele não sabia quem ele era, mas ele sabia que tinha uma autoridade sobre a vida dele, então ele chama de mestre, e ele fala: sobre a tua palavra eu lançarei as redes novamente. E a palavra de Deus nos diz que depois que ele vê aquilo que acontece, depois que ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, a palavra de Deus nos diz que quando ele se aproxima de Jesus novamente, ele não chama mais de mestre, ele chama de Senhor. Ele fala assim: agora eu sei que o Senhor não é só mestre, mas o Senhor é Senhor, o Senhor é um santo. Irmãos, quando nós criamos expectativa na palavra de Deus, nós começamos a viver o sobrenatural do Senhor. O Senhor ministrou no meu coração acerca desse passo. Quantas vezes Deus libera uma palavra sobre a nossa vida? Quantas vezes o Senhor já ministrou algo muito profundo, o Senhor já usou pessoas para falar conosco acerca de promessas que o Senhor fez na nossa vida. E nós, com o passar do tempo, vamos deixando as expectativas acabarem, e nós entramos nesse culto sem expectativa nenhuma daquilo que Deus pode fazer. E daí nós comentamos e nós falamos: Senhor, mas nós queremos viver milagre. Mas o Senhor manda eu te dizer nesta noite, o Senhor manda eu te perguntar nesta noite: filho, filha, se você quer viver os milagres, se você quer viver o meu agir sobrenatural, cadê a expectativa que você criava antes? Volte a criar expectativa naquilo que eu posso fazer acerca da tua vida. Volte a criar expectativa acerca da palavra que eu já liberei sobre a tua casa. Volte a criar expectativa acerca daquilo que eu profetizei sobre você. Irmãos, isso é muito, muito sério. Quantas vezes entramos no culto e estamos no automático? Levantamos a mão quando é para levantar, sentamos quando é para sentar, aplaudimos quando é para aplaudir. Mas verdadeiramente, olhando para dentro do nosso coração, quantos de nós, cada dia de culto gera uma expectativa, porque sabe que Jesus vai estar aqui? Irmãos, o Senhor hoje, Ele quer trazer uma chama nova para o nosso coração. E em nome de Jesus, que cada dia de culto, cada dia que nós venhamos a nos reunir, nós venhamos a entrar neste lugar, com o nosso coração transbordando, com o nosso coração queimando. Senhor, o que o Senhor vai fazer hoje? Senhor, será que é hoje que eu vou viver o meu milagre? Senhor,
Eu estou aqui, Pai, porque eu creio nas promessas que o Senhor fez na minha vida. E independente, Senhor, de quanto tempo eu estou esperando, eu creio, Senhor, que a qualquer momento o Senhor vai manifestar o seu agir, o seu milagre na minha vida. Então eu gero expectativa no Senhor. A palavra de Deus nos diz, amor. Irmãos, pensando no marido. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, o autor da carta, o autor do livro de Hebreus fala assim que, ora, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. O que é a fé? É a expectativa daquilo que eu ainda não recebi, mas que eu tenho certeza que eu vou receber. E o Senhor me traz no coração aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. E ela gerou expectativa no Senhor, e ela falou: Senhor, eu não preciso que o Senhor me veja. Senhor, ninguém precisa me notar. Senhor, eu só vou tocar nas tuas vestes. E quando eu tocar nas tuas vestes, eu vou ser curada. A nossa fé, irmãos, ela precisa caminhar pautada na palavra de Deus. E principalmente associada às expectativas que nós temos no nosso coração. Não tem como falar de fé se você não trazer as expectativas, se você não trazer à memória aquilo que traz esperança, aquilo que o Senhor prometeu. A palavra de Deus nos diz que dele é o querer e o realizar. Antes de você querer algo para a tua vida, o Senhor, Ele já manifestou isso no céu e Ele já liberou isso no céu para você viver. O Senhor colocou no seu coração porque Ele sabia que Ele era poderoso para manifestar. Mas como o nosso pastor sempre fala, a nossa fé, ela tem que ser fecundada com a palavra. Então quando o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de Pedro, Ele gerou expectativa, Ele trouxe em prática e obediência, e ele começou a viver um milagre maravilhoso que começou a ser gerado não só nele, mas através da vida dele. Porque todos poderam comer peixe, todos poderam viver algo sobrenatural. E nós vemos que isso é tão profundo, que a partir do momento em que nós somos tocados e vivemos o sobrenatural de Deus na nossa vida, aquilo que antes era o foco da nossa busca, já não vai valer mais nada. Porque nós vamos perceber que o resultado não é tudo na nossa vida. Mais importante que o resultado é a caminhada, é estar com Jesus. Então quando ele percebe que mais importante que a pesca maravilhosa que ele teve, que o milagre que ele viveu, foi caminhar com Jesus, ele abandona tudo. E ele então começa a seguir Jesus. O Senhor traz no meu coração agora, e manda eu perguntar para a igreja: quantas pessoas não têm gerado mais expectativa acerca daquilo que o Senhor já falou que vai fazer na tua casa, na tua vida? O Senhor manda eu te dizer: lembra das vezes que você orava pela família que você já tem hoje. Lembra das vezes que você sonhava em dirigir. Lembra das vezes que você entrava aqui dentro deste templo com expectativa no seu coração e dizia: Senhor, eu sei que hoje eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu entrei. O Senhor está mandando te dizer: lembra das vezes que você vinha com o teu coração ardendo para buscar a minha presença. Lembra das vezes que você fazia os teus devocionais em casa, no teu secreto, e você me buscava de uma maneira tão profunda. Irmão, se nós queremos viver milagres, nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele espera que os nossos corações tenham grandes expectativas acerca daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Embaixadores no YouTube, embaixadores no WhatsApp,
Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.